Olá, pessoal, já tem alguém aí? Vamos falando aí no chat. Vão se apresentando no chat, vão falando aqui quem tá aí. Olá, Andréia, tudo bem? Que bom, tá tudo bem, Andréia. Você já ouviu falar sobre constelação? Que bom, já teve a oportunidade de fazer? Ah, entendi. Vamos ver então se você se anima, né? Depois dessa conversa aqui que a gente vai ter. Vamos esperar um pouquinho aí para o pessoal ir aparecendo. Quem for entrando, vai dando um oizinho aqui no chat para eu saber que vocês já estão aqui para a gente começar. Ok? André, você está visualizando os slides? A imagem? Não? Olha, eu vou passar aqui para ver se você consegue ver se eu estou mudando alguma coisa. Você está vendo? A minha imagem, sim. E a imagem dos slides? Ó, tô mudando. Ah, ok. Ótimo. Tá funcionando, então. Entrou mais alguém aí? Quem tá chegando? Obrigada, Andréia. Oi! Olha que honra! Minha psicóloga está assistindo. Super Karina! Tudo bem? Sara, Karina, todo mundo, que legal! Ó, esse negócio funciona mesmo, hein? Vou fazer mais uns aí para vocês. Muito bom. Ah, que legal! Então eu já sei quem é a Andréia, eu já vi foto dela já no site. Muito bom, Andréia é sócia da Karina. Muito legal. Pedro, tudo bom, querido? Gente, se alguém estiver tendo algum problema na conexão, basta sair e entrar de novo, tá? Eu também, se eu tiver algum problema na minha conexão, eu vou sair e entrar de novo, fica todo mundo aí esperando, tá bom? Vocês não saem, não. Pedro, tenta dar um atualizar ou entrar e sair de novo para ver se você consegue ver melhor. Ah, que bom, que bom. Ótimo. Bem, tá todo mundo conseguindo ver, então, ouvir, só o Pedro que está com dificuldade. Ok. Ok, Renata, bem-vinda. Bem-vinda. É Renato ou é Renata? Renata. Muito bem, Renata, bem-vinda. Bem, pessoal, eu vou começando então contando quem eu sou, até o pessoal ir entrando, para a gente dar início à nossa palestra. Meu nome é Daniela Ervolino, eu sou psicóloga e, além de psicóloga, eu também sou terapeuta de constelação familiar. A constelação familiar é um método relativamente novo, não é tão novo, mas no Brasil está sendo novo, está chegando agora. E o Conselho de Psicologia ainda não se manifestou sobre se ele aprova ou desaprova. Então eu prefiro hoje conversar com vocês como terapeuta, ok? Eu também sou, além de psicóloga. Quando eu conheci essa metodologia de constelação familiar, eu ouvi muito falar sobre isso diversas vezes em outros países, porque é um método europeu.
Então, na Europa, ele é muito difundido. As pessoas me perguntavam se eu já tinha ouvido falar, se eu sabia o que que era. Eu não sabia, não conseguia entender direito. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui conhecer o que que era tal da constelação familiar. E eu vou falar para vocês assim que mudou completamente a minha vida e a relação dos meus familiares entre si depois da constelação. E eu achei isso tão incrível, esse método tão incrível, tão maravilhoso, tão assim curativo mesmo e profundo, que eu decidi fazer essa formação, né? Há 4 anos atrás eu fiz essa formação, porque eu decidi assim, que eu falei, gente, isso tem que ser passado para o mundo, eu tenho que passar isso adiante, porque é um método realmente maravilhoso. Então eu já vou dar início aqui à nossa palestra. Quem for chegando, vai pegando mesmo assim, andando, não tem problema. Qualquer coisa eu volto um pouquinho para dar uma explicação. E vocês podem ir aí no chat fazendo perguntas, o que vocês quiserem comentar. Ou se eu estiver indo muito rápido, pedir para ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Bem, pessoal, a constelação familiar sistêmica é um método fenomenológico. Eu gosto dessa imagem, que foi uma imagem que eu achei em Paraty, numa obra de arte que eu não sei o nome do artista, porque ela mostra exatamente o jeito mais ou menos que a gente faz constelação, que é um monte de gente junto, né? Esse método foi criado por um alemão, como eu estava dizendo, que é esse cara aqui, ó. Vocês todos estão vendo a foto dele? O Bert Hellinger. Tá todo mundo vendo a imagem? Dá um ok para mim, gente, se vocês estão vendo a imagem do slide, que é a primeira vez que eu estou usando esse sistema, não sei exatamente como ele funciona. Ok. O Bert Hellinger, esse senhorzinho aí, ele é um alemão que está vivo até hoje, tem seus 90 e poucos anos e está nativa ainda, constelando um monte de gente pelo mundo, dando workshop, seminário. O Bert Hellinger, ele foi padre. Ele até tem aí, né, uma carinha de padre. Ele foi padre por mais de 20 anos, padre católico. E nesses 20 anos ele ficou como missionário na África, tratando de tribos zulus, trabalhando com as tribos, com as famílias, observando o comportamento familiar e observando outras coisas também. Depois desses 20 anos na África, o Bert Hellinger desistiu de ser padre, largou a batina de lado, foi estudar psicologia, análise transacional, terapia primal, ou seja, uma série de cursos, de infinidade de cursos, todos voltados ao comportamento humano, todos voltados à parte familiar. E o Bert Hellinger fez algumas observações ao longo de toda a trajetória dele, que são muito fáceis da gente comprovar também. Ele trata cada pessoa, assim como eu também trato cada pessoa, cada paciente. Oi, Milene, tudo bom? A gente está começando agora. Bem-vinda, Milene. Estou me explicando aqui. Milene, não está escutando o som? Milene, se você não estiver escutando o som, vou até anotar aqui, porque se não estiver escutando o som, não ouve, né? Peraí. Milene. Estou pedindo para ela dar um atualizar na página, ok, gente? Pode entrar e sair novamente que não cai não, viu, gente? Será que a Milene deu certo aí? E o Pedro? Pessoal, é a primeira vez que eu estou usando esse site de palestras da Eventials, e aí é normal que na primeira vez a gente tenha uns probleminhas técnicos, uns ajustes aí para fazer. Eu peço a paciência de vocês.
O Pedro e a Milene, não sei se estão conseguindo conectar, mas enfim, eu vou tocando aí. Gente, olha, quem não conseguir conectar, ou quem esqueceu o horário, quem não pôde chegar a tempo, a palestra fica gravada. E eu vou fornecer o link para todo mundo, então depois vocês podem assistir novamente, ok? Eu vou voltar então aqui para onde a gente estava. Eu estava aqui falando do Bert Hellinger, que ele deixou de ser padre, depois foi estudar uma série de coisas, todas relacionadas a crescimento humano, ao comportamento, a estruturas familiares. E assim que eu estava dizendo, que assim como eu, Bert Hellinger, a gente considera cada indivíduo pertencente ao sistema onde veio. O que é isso, né? A gente não considera a pessoa uma pessoa solta, um indivíduo solto no mundo, livre, começando do zero quando ele nasce. O Bert Hellinger, tanto ele quanto eu, a gente acha que quando o indivíduo nasce, ele não nasce zerado, ele já nasce trazendo com ele toda aquela bagagem, todo aquele sistema de onde ele veio, da família que ele veio, né? Ele traz as heranças emocionais com ele, além dos traços físicos, traços de caráter, de temperamento. Então, para se ver um indivíduo, é necessário também olhar através dele e enxergar a família de onde ele veio, ou pelo menos o contexto que ele sabe. Porque muitas pessoas também são adotadas, né, bebezinhos, recém-nascidos, não sabem direito a história da família. Mas essa família também tem que ser vista dessa forma, como uma família que não pôde cuidar daquela criança, ok? A gente percebe, então, que cada pessoa herda dos seus familiares heranças emocionais, além de traços físicos, temperamentos, dons, né? Muitas vezes a pessoa tem um dom artístico, toca super bem, aí alguém fala assim, ele toca porque ele herdou esse dom do avô, que tocava na banda da cidade, ou que tocava piano muitíssimo bem. Tem isso, né? Não tem, que as pessoas herdam os dons de alguns familiares. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Então, a gente herda também, né, dos nossos familiares, não só aquilo que a gente escolhe, né? A gente herda também, digamos aí, coisas que não são tão legais. Então, fazemos com a nossa família também pactos inconscientes. Do que eu estou falando? O Bert Hellinger observou, e qualquer um de nós pode observar, se a gente souber a história dessa família um pouco mais para trás. Se tiver algum caso, esses casos trágicos de suicídio, de doenças familiares muito graves, mortes violentas, mortes prematuras, falência, abandono, todas essas situações, gravidez na adolescência, todas essas situações, se você perguntar como é que é o passado dessa família, você vai ver que essa situação já se repetiu, já existiu no passado. É como se ficasse algo preso na dinâmica daquela família, na energia daquela família. E quanto mais os descendentes vão nascendo e vão levando vidas até mesmo completamente diferentes, aquele fato vai se repetindo. Um exemplo fácil, que todo mundo conhece, para a gente visualizar isso que eu estou falando, né? Como assim repetir tragédias familiares? É esse aqui, ó. Opa, desculpa, bati aqui, tremeu tudo. A família Kennedy. A família Kennedy tem fortemente um padrão desse tipo, né? Quem aí lembra a história da família Kennedy? Pois é, a família Kennedy, todos os homens, quando chegam no auge, acabam morrendo violentamente, né? Até mesmo o John, que não tinha nem tanto a ver com política nem nada, caiu o avião, aquela situação toda, sempre no auge. Essas situações são fáceis da gente observar na nossa própria família, na família das pessoas que a gente conhece. Qualquer situação dessa, pergunte, algum antepassado seu já aconteceu isso? Até hoje, eu nunca vi nenhum caso que não bateu. Então, como é que é isso, né? Quer dizer que se tiver uma tragédia na minha família, eu estou condenada a repetir esse processo? Não, Deus me livre. Não, a gente não está condenado, porém existe sim um risco. E para isso que a constelação existe. Para a gente desemaranhar esses emaranhados energéticos
ficam ligando a gente à repetição de padrões, né? A repetição de padrões não só esses de morte, mas também de estilo de vida, de destino. Quem aí conhece alguém que já repetiu o destino da mãe ou de algum outro familiar? Quem aí conhece alguém que já passou por isso que eu estou falando? Manifeste-se. A Karina está dizendo que todo mundo. Pois é, gente, realmente isso é muito fácil de notar, né? A mãe, por exemplo, que teve uma filha adolescente, a probabilidade da filha dela ter outro filho adolescente é enorme, porque é como se a gente inconscientemente, aí está o pacto inconsciente, é como se a gente inconscientemente seguisse os nossos pais, seguisse aquela trilha. Tá ficando um pouquinho escuro, eu vou acender a luz, tá, pessoal? Só um segundo. Pronto, tá melhor assim, né? Então, a gente tem a constelação, ela atua, um desses pontos é esse, é trazer o que está sendo repetido naquela família ou o que está em vias de se repetir, para que isso seja sanado, para que isso seja colocado, cada coisa em seu lugar. Eu tenho um paciente, né, que eu já não vejo há muito tempo até, que é um paciente só de constelação, que estava aí na sala agora há pouco, e ele sempre que ele me ligava querendo constelar, ele falava que ele queria fazer uma arrumação. Ele fala: Daniela, eu estou precisando arrumar a casa. Por quê? Porque na constelação você coloca cada coisa em seu lugar. Não só os fatos repetitivos dentro da família, como essa parte aqui, ó, triângulos familiares. Do que se tratam os triângulos familiares? O Bert Hellinger também observou que existem muitas famílias que vivem relações triangulares. O que são relações triangulares? É quando a mãe está no lugar da filha, a filha está no lugar da mãe, o pai está no lugar do filho. Alguém aí conhece um caso como esse? Quem conhece um caso como esse? Fala aí para mim. Né? Quando a mãe, por exemplo, a filha se comporta como mãe, cuida da mãe. Isso com a mãe sadia, jovem, em idade boa, não... Tá todo mundo aqui falando que todo mundo, dando muita risada. Pois é, essas situações são conhecidas como triângulos familiares, que tem essas inversões de papéis. A Sara está dizendo também que conhece. Pois bem, é bem assim. Né? Muitas vezes, quando tem um elemento faltante na família, quando, por exemplo, a mãe se separa ou o pai morre por alguma razão, às vezes o filho assume esse papel de pai na família, o papel de homem na família, ou mesmo a filha assume esse papel no step, como step do lado faltante. E vocês já viram aquelas filhas que permanecem a vida inteira como se estivessem, entre aspas, casadas com a mãe? Não fazem a própria família, não fazem a própria vida, não saem da casa da mãe, cuidam da mãe, sustentam a mãe. Isso é só um exemplo, né, gente? Esse exemplo dá para virar para todos os lados. Ó, a Rose está dizendo que isso acontece agora que a mãe dela está muito idosa, precisa ser cuidada. Muito bem, Rose, você colocou um ponto ótimo. Quando isso acontece, quando essa situação se inverte por essa razão, porque o pai está muito idoso, a mãe está muito idosa, ou porque estão doentes, é a única forma, é o único jeito onde isso está em ordem. Isso é a ordem natural das coisas. A gente cuidar dos nossos pais quando eles estão velhinhos ou quando eles estão doentes, quando eles não têm mais condições de cuidar de si mesmo ou precisam de ajuda. Porém, antes desse momento, enquanto os pais são saudáveis, enquanto os pais são novos, qualquer relação dessa de inversão de papéis é considerado um desequilíbrio familiar, é considerado um problema. Quando as pessoas estão invertidas nessa situação, é como se tivesse um peso muito grande, porque aí a filha tem que dar conta não só do papel de filha, mas do papel de filha e do papel de mãe, e fica muito pesado para ela. E geralmente quando fica muito pesado para a gente não dá conta de fazer nenhum dos dois papéis direito. E aí vem todo aquele esquema que a gente já conhece, né? Ansiedade, conflitos, problemas somáticos, né? Eu conheço muitas situações onde as pessoas até adoecem para poder ser cuidadas, porque elas precisam daquele cuidado. Isso eu estou falando de filhos para pais, tá?
Então, essas relações, até botei um slide aqui que está em espanhol, porque eu encontrei esse slide e achei muito bom. Está falando aqui, ó, o pai para a mãe numa relação de casal. Relação de pareja quer dizer relação de casal. A mãe para o filho e o pai para o filho numa relação de filho, uma relação filial. Quando isso se inverte, eu não estou falando em incesto, tá, pessoal? Eu estou falando em inverter realmente num outro modo. Quando isso se inverte, por exemplo, a filha que fica namoradinha do papai, não estou falando de incesto, a namoradinha do papai simbolicamente. Por exemplo, a filha faz tudo com o pai, vira o brother do pai, viaja com o pai, a filha não consegue ter um namorado porque ninguém está à altura daquele pai. Isso são relações invertidas que precisam ser vistas. E através da constelação a gente faz um trabalho ótimo, bem cirúrgico. Vai direto ao ponto e esclarece, parece que acende uma luz, esclarece, devolve o papel de cada um, devolve o papel da mãe para a mãe, o papel do pai para o pai, fica com o papel do filho. E aí o que acontece? Quando as relações estão hierarquicamente em ordem, cada um no seu papel, se estabelece um equilíbrio, se estabelece uma sensação confortável, harmoniosa, boa, harmônica, né? Boa, em qual as pessoas conseguem fluir melhor em suas vidas. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí, gente, podem se manifestar, tá? Por exemplo, essa coisa de ficar um no lugar do outro, isso não acontece só entre pai, mãe e filho, tá? Esse é o triângulo básico, mas pode acontecer também entre outros sistemas de uma mesma família. Como, por exemplo, é muito comum quando a gente encontra uma pessoa ou paciente assim, que tem muita dificuldade de se encontrar na vida, parece que não consegue encontrar um caminho, e a gente vai pesquisar e teve, às vezes, um aborto antes desse paciente. A mãe ou perdeu um filho, ou um filho nasceu e morreu, ou ela abortou espontaneamente, ou provocadamente, não importa. Quando isso acontece, pode ocorrer, não é que ocorre, mas pode ocorrer, do filho que vem em seguida, ficar como se fosse uma carga emocional de ter que dar conta do papel dele e do papel daquele filho que morreu. E aí a pessoa fica realmente com muito peso e fica difícil coordenar. Então a gente precisa entrar nesse problema para ela devolver esse papel para o outro, esse simbólico para o outro e ficar só com dela, porque aí ela dá conta. A constelação, gente, ela é um trabalho que não funciona no nível material, tá? Ela funciona no nível energético. Ela trabalha com o inconsciente. Sim, a Karina está aqui perguntando, gente, se isso pode acontecer com irmãos gêmeos e um morre no parto. Com certeza, é batata. Todo caso que eu pego disso, que eu vejo uma pessoa assim que está perdida, está desencontrada, ou está se sentindo muito pesada na vida, assim, a gente tem certos detalhes que a gente logo já desconfia, a gente pergunta, sua mãe perdeu o filho antes de você? Às vezes a pessoa nem sabe. Aí chega em casa, vai perguntar para a mãe, pergunta, mãe, você engravidou antes de mim, perdeu o filho de alguma forma, não sei o quê. Ah, sim, aconteceu, tal coisa. Então, isso aparece na constelação. E isso dá para consertar também na constelação. Essa pessoa consegue ficar aliviada desse peso de estar representando um irmão que por qualquer motivo não pôde viver e ele pode, enfim, viver mais tranquilo. Então, como eu estava dizendo, gente, a constelação ela é um trabalho energético, ela atua no nosso inconsciente. A gente considera em constelação isso aqui, ó. Tá vendo esse iceberg? Cada pessoa é um iceberg. Digamos que a pontinha branquinha que vocês veem aqui do lado de fora da água é a parte consciente. É a parte que você relaciona com você mesmo, que você relaciona com as pessoas ao seu redor, com a sua família, inclusive. E a parte de baixo d'água, que é esse iceberg gigantão aqui, é o inconsciente. É nessa parte embaixo d'água que a constelação vai atuar. Ok? Alguém tem dúvida até agora? Alguma pergunta? Posso continuar? Posso seguir, pessoal? Então tá bom. Olha, eu fiz um desenho aqui que não tá muito bonito, tá? Vou pedir aí
a compreensão de vocês, mas é para vocês entenderem isso. Imagina que esses triângulos que eu fiz aí coloridos são icebergs. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a Karina aqui de exemplo, tá? Então vamos supor que a Karina é esse triângulo cinza aqui do meio. A parte de fora da linha da água é consciente, a parte de baixo é inconsciente. O triângulo laranja, do lado esquerdo da Karina, é a mãe da Karina. O triângulo rosa é a avó da Karina. O verde escuro é a bisavó da Karina. Do outro lado da Karina, do lado direito, está lá o triângulo verde claro é o pai da Karina. O triângulo vermelho escuro é o avô da Karina. O triângulo amarelo é o bisavô da Karina, irmão, tio, tataravô, por aí vai. Vocês percebem que do lado de fora da água, cada pontinha dessa nem se relaciona uma com a outra, nem se tocam? Cada pontinha dessa do triângulo, né, do iceberg, cada pontinha dessa, ela é independente, tá vendo? Estão percebendo? Porém, do lado de dentro da água, se vocês olharem, todos os triângulos estão se comunicando. Ou seja, o nosso inconsciente se comunica com o inconsciente da nossa família. Por isso que há muitos casos de adoção que são muito bem-sucedidos, porém, há também aqueles que infelizmente são mal-sucedidos. Todo mundo que está aí nessa sala de bate-papo com certeza conhece ou já ouviu falar de algum caso como esse. De algum caso de adoção, onde a pessoa foi adotada por uma boa família, com uma boa índole, recebeu boa educação, recebeu amor, recebeu carinho, e que na adolescência resolveu traficar drogas, subir um morro, assaltar, roubar. Alguém aí conhece um caso como esse? Ou já ouviu falar, pelo menos? Hein, pessoal? Sim, a Karina está dizendo que tem uma paciente. Exatamente. Isso acontece, gente, porque a gente herda. O Renato também está dizendo que sim, a Andréia, né? Pelo visto, todo mundo conhece. Isso acontece, gente, porque a gente herda da nossa família aquilo que eu falei, não só características físicas, dons, temperamentos, mas a gente herda também a história daquela família. Então, aquela criança que, por exemplo, vamos supor aqui, fazer uma hipótese, aquela criança que foi adotada, saindo da barriga da mãe, foi levada para uma família, foi bem criada, foi amada, foi bem tratada, e quando vira adolescente, ela volta como se buscasse as origens, como se fosse atrás daquela história familiar que ela não pôde viver, e ela sobe o morro e vira traficante, vira bandido. Mas isso não é que está fadado a acontecer. Isso geralmente acontece quando a família adotiva não respeita esse passado e se coloca como a mãe de verdade. Essa criança teve uma mãe, que por alguma razão não pôde criá-la. Quando os pais se colocam como tutores e não como realmente o pai e a mãe, substituindo aqueles pais que não puderam criar, seja lá qual razão que seja, a situação se normaliza, se estabelece. É diferente de você pegar uma criança e falar assim, olha, por algum motivo que a gente não sabe qual é, os seus pais não puderam te criar, né? E eu quis muito criar você, posso te criar, posso te educar, mas você teve seus pais, você teve sua história, infelizmente a gente não sabe muito bem qual é. Quando isso é reconhecido, ainda que você não saiba qual é a história, ou melhor, se você souber, que você abra qual é essa história, isso se cauteriza, isso tem uma chance muito maior de evoluir dentro de um padrão de harmonia, de equilíbrio. Ok, pessoal? Então, a gente leva mesmo a história da nossa família, por isso que é bom saber da história da nossa família. Todos os meus pacientes, eu pergunto um pouquinho sobre o que eles sabem. Eu tenho pacientes que não sabem nada, mas a constelação é um método tão fenomenal que ainda que você não souber nada da sua família, ainda se você não souber nada da sua família, ele mostra. Eu vou chegar lá. Deixa eu continuar explicando para vocês um pouquinho a teoria. A constelação, ela serve não só para a gente identificar problemas no contexto familiar, mas ela também serve para identificar problemas e avaliar produtos no contexto empresarial. Eu mesma já fiz muitas constelações empresariais para grandes presidentes multinacionais, para avaliar as pessoas que estão no setor, se cada uma está no lugar adequado, qual funciona melhor aonde,
por que aquele produto não foi bem aceito, o que está faltando nele. Então a constelação, gente, ela serve como um instrumento de prognóstico, diagnóstico e prevenção. É muito bacana esse método. A constelação organizacional, ela funciona da mesma forma, com os mesmos elementos, porém tratando uma organização, um problema, um produto que esteja acontecendo na organização, ok? Bem, eu vou explicar agora, eu vou entrar, gente, na parte prática. Então, eu gostaria que vocês me fizessem perguntas que vocês tivessem sobre a parte teórica. Faltou entender alguma coisa? Tem alguma coisa desencontrada? Alguma informação ainda que não ficou muito clara para algum de vocês? Bem, Rose está dizendo que está tudo certo, Sara também, Karina também. Então tá bom, gente. Então eu vou explicar como é que é a parte prática, tá? Porque essa é a mais difícil de entender. A parte prática é o seguinte, tem dois modos da gente fazer constelação, tá? O primeiro deles, um deles, né? Não é o primeiro, um deles, é a constelação individual, que essa a gente faz em consultório mesmo, tá? A constelação individual, eu costumo comparar ela, que são um exemplo até da minha professora que eu achei bárbaro, a um mergulho de snorkel. Ou seja, eu até botei aí um mergulho de snorkel para vocês visualizarem essa imagem. Um mergulho de snorkel, bibliografias, André, eu posso passar sim, tá? Segura aí que no final eu vou dar uma bibliografias para vocês que a André está pedindo. O mergulho de snorkel, você consegue visualizar tudo lá embaixo, né? Quem já mergulhou de snorkel aí? Quem já mergulhou, quem já teve essa experiência sabe, a gente vê os peixes, vê os corais, vê o fundo do mar. Porém, a gente fica na superfície um pouco mais. Milene, que bom que você está aí! Olha, Milene, se você não tiver conseguido pegar a palestra inteira, ela fica gravada e dá para ver depois, tá? Show, a Karina também. Rose, todo mundo mergulhou de snorkel, olha que maravilha, gente. Então, a constelação individual... Ótimo, Milene, legal. Milene agora está conseguindo acompanhar. A constelação individual, gente, ela é como um mergulho de snorkel. Você fica um pouquinho na superfície, mas o resultado é o mesmo mar, tá? É a mesma profundidade. Eu costumo dizer que imagine-se como uma cebola, tá? A constelação individual, ela vai tirar as primeiras cascas da cebola, as cascas mais superficiais, ok? Como que ela é realizada na prática? Tá vendo esses bonequinhos aí no slide que eu estou mostrando? Não necessariamente esses, mas a gente realiza assim, com bonequinhos e com alguns objetinhos, que eles vão sendo a projeção e vão, através da física quântica, absorvendo o campo, né? O campo mórfico, que traz aqueles elementos todos, que você vai, às vezes você pode falar, mas como é que através de bonequinhos eu vou saber uma história que eu nem sei o que aconteceu na minha família, não sei direito e estou tendo o reflexo dela. A gente vê sim. Para isso que a gente estuda 2 anos intensos de constelação familiar. Mais uma camada? Karina está pedindo mais uma camada. Mais uma camada, gente, a gente faz a constelação em grupo. Todo mundo entendeu a constelação individual aí? A gente faz no consultório, com bonequinhos, com elementos. É um trabalho muito profundo, viu, gente? Uma vez eu constelei uma moça que, logo no começo, quando eu estava começando a constelar, ela chegou, a moça tinha assim um aspecto cinza, moça assim, olheiras, sabe, estava super mal. Eu constelei ela de bonequinhos, constelação individual. Ela tinha uma situação super complicada com o pai, já não se falavam há anos, estava com a vida profissional indo por um ralo abaixo, repetindo um padrão familiar. A gente constelou, ela foi embora. Eu fiquei ainda pensando assim, eu era muito inexperiente na época, eu fiquei pensando assim, puxa, eu fiz tudo que eu podia para essa moça, será que ela absorveu alguma coisa? Porque ela saiu daqui ainda meio desorientada. Depois, no outro episódio, eu convidei a moça para vir participar de uma constelação em grupo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. A moça veio, a hora que ela entrou, eu falei, meu Deus, é a mesma pessoa, dourada, radiante, me deu o maior abraço do mundo, foi, me agradeceu muito, disse que, olha gente, ela estava há 15 anos sem falar com o pai. Naquela semana que ela constelou, o pai ligou
do nada para falar um assunto corriqueiro, bobo qualquer, mas enfim, retomou aquele contato, ela conseguiu dar direção nas coisas da empresa dela que estava em termos de falência, conseguiu estabilizar, ou seja, ainda que seja um trabalho individual, é um trabalho muito potente, muito bom mesmo, eu sou a prova viva disso. Então, gente, esse é individual. Agora eu vou explicar para vocês como é que é o em grupo, tá? Em grupo. A constelação em grupo, a gente vai mais camadas dessa cebola. A gente vai na raiz dessa cebola. A gente vai, né, um mergulho com equipamento completo, um mergulho de cilindro, um mergulho de garrafa. A gente não só vê o fundo do mar, mas vai lá no fundo do mar. Como é que funciona em grupo, né? Tem gente que ouve falar, constelação familiar, eu vou levar a minha família? De jeito nenhum. A constelação tem certas regras hierárquicas que devem sempre ser respeitadas, como, por exemplo, mãe não constela na frente de filho, pai não constela na frente de filho, porque isso fragiliza a imagem do pai e da mãe perante o filho, e o filho precisa da imagem do pai e da mãe como uma figura mais forte, para que ele possa se apoiar e se inspirar. Então, existem certas regras. Então, a constelação familiar tem o nome de constelação familiar, mas você não traz sua família. Você vem sozinho. A constelação em grupo funciona da seguinte maneira. A gente reúne um grupo aleatório de pessoas. Podem ser pessoas da qual você conhece ou pessoas que você não tem relação nenhuma, nunca viu na vida. Né? Geralmente, eu faço uns grupos assim. Eu pego um pessoal assim que ao que o paciente nunca viu na vida, não conhece. Aí a gente monta, né, uma roda. Você não vai falar sobre o seu problema, ao contrário da terapia tradicional, aqui menos é mais. Né? Essa terapia até ela judia bastante dos brasileiros, é uma terapia alemã, e o alemão tem muito mais o hábito de ser mais, né, reservado, não falar tanto. O brasileiro já adora falar, ficar agoniado, você não pode falar. Nesse ponto vai ter que aguentar a ansiedade um pouquinho, porque quanto menos você falar, mais fidedigno vai ser o trabalho. Então, vamos supor que nós aqui estejamos num grupo de constelação e que chegue um de vocês, tem um homem também aí, né, o Renato, que chegue e fale assim, minha questão é que eu não me dou bem com a minha mãe. Por exemplo, tá, gente? Não me dou bem com minha mãe. Tá, essa já é a sua questão. Você não vai discorrer mais sobre isso. Eu vou te perguntar uma coisa ou outra que eu vou querer que você responda muito pontualmente. Eu vou até cortar um pouquinho a sua fala, porque qualquer detalhe fica excessivo para mim. E eu vou pontuar alguma coisa que eu preciso saber. Por exemplo, se seus pais são vivos, são casados, alguma coisa assim. Vou perguntando, você vai respondendo muito pontualmente, eu vou cortando um pouquinho. Na hora que eu pegar esses elementos, que é muito rápido, porque quanto menos a gente falar, melhor é o trabalho, eu vou identificar o que precisa ser representado naquela questão. Então, vamos supor aí, né, eu falei do Renato, eu vou usar o Renato de exemplo, tá, Renato? Vamos supor que esse seja o problema do Renato. E aí o Renato vai falar só esse pouquinho que eu vou perguntar e eu vou identificar que ele precisa, por exemplo, representar a mãe, o pai, ele e a Itália. Elementos também são representados, elementos, países. E aí o Renato vai ficar sentado, observando. E ele vai escolher alguém do grupo que ele não conhece, que ele, né, tá olhando ali, vai escolher de acordo com a cara lá que ele vê, alguém para ser ele, alguém para ser a mãe, alguém para ser o pai, alguém para ser a Itália. Que digamos que nesse caso eu tenha verificado essa necessidade. Não é todo caso de gente que não se dá bem com a mãe que precisa ser essa representação, não, viu? Cada caso é um caso. E aí ele vai posicionar essas pessoas, tá vendo essas pessoas aí do slide? Como elas estão posicionadas de um modo assim diferente? Tá todo mundo vendo? Hein, pessoal? Fala aí. Tá, ótimo. Helene está dizendo que sim. Então, tem um modo especial de posicionar essas pessoas no campo. O campo é o campo energético que a gente estabelece. Ótimo, tá todo mundo respondendo agora. Muito bom. Muito bom saber que vocês estão aí, então. Então, eu ensino a modo da pessoa pegar cada pessoa, colocar ali e vai sentar, né? Digamos que o Renato, que é o cliente do momento, vai sentar e vai ficar observando. Você observa, é muito interessante isso, gente. É
muito legal. Porque você observa como um espectador da sua própria história. Você vê a sua própria história, a história da sua vida se desenvolvendo na sua frente, sendo que você não falou nada para ninguém, ninguém te conhece, ninguém sabe o que aconteceu e a história se desenrola. É bárbaro. E aí, como é que vão ser essas pessoas que vão representar? Essas pessoas aí, você pode até pensar, parece psicodrama. Não, parece psicodrama até esse ponto. Nesse ponto se diferencia completamente do psicodrama. Por quê? Porque cada pessoa que estiver nesse papel, vamos supor aí que Sara está fazendo a mãe do Renato. O Renato foi lá, botou a Sara no lugar da mãe dele. A Sara não vai parar para pensar em como que uma mãe de um cara da cidade se sentiria num contexto XYZ. Não. Você vai ficar um corpo neutro. Eu até recito um texto bacana para todo mundo deixar suas crenças, seus julgamentos, suas ideias, ali no cantinho, ali do lado. Ai, a Milene está falando que estava com essa dúvida da diferença do psicodrama. Então, Milene, é nessa hora que diferencia. Então, eu peço para o pessoal deixar tudo. Às vezes eu recebo muitos atores, eu peço que os atores deixam a sua capacidade teatral, deixem ali do lado, depois, antes de ir embora, vocês pegam de novo. Nesse momento, no momento de... Eu falo representar, mas não é representar, tá, gente? No momento de estar ali representando a constelação, você vai ser um corpo vazio, um elemento neutro, totalmente neutro. Caiu a conexão da Andréia? Ai, meu Deus, Andréia, tenta entrar e voltar. Tenta entrar e voltar, a gente está aqui esperando você. Você voltou? Andréia tá de volta já, gente? A Karina tá dando uma dica aí pra ela. Enquanto eu sou tomar uma água, tô falando pra caramba, dá sede. E aí, gente, já tá tudo bem? A Andréia já tá conseguindo assistir? O F5 é tudo, o F5 salva todo mundo. Muito bom, pessoal. Então vamos lá. Vamos supor que o Renato colocou lá a Sara no lugar da mãe dele, lembra? Nosso exemplo. Então, a Sara vai ficar um corpo neutro. Ela vai esquecer todas as crenças, todos os julgamentos, tudo que ela acha bonito, feio, certo, errado. Vai deixar tudo lá e vai ficar um corpo vazio, neutro. E quando ela estiver ali naquele campo neutra, né, e tiver uma pessoa representando o Renato, porque não é o Renato que vai representar a si mesmo, show, André está de volta. Quando ela estiver representando lá a mãe do Renato, ela vai começar a sentir sensações e emoções daquele personagem que ela está fazendo, ou seja, da mãe do Renato, que ela nunca viu, não sabe quem é. Isso é muito doido mesmo, gente, mas acontece, é tão evidente, tão real, que depois do dia que vocês participarem de uma constelação, vocês não vão ter um pingo de dúvida. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu vi constelação na minha vida, eu cheguei e já tinha começado. E eu não sabia muito bem do que se tratava, eu perdi a explicação, né? Não sabia só que era um método muito diferente. Aí chegou num momento onde a consteladora, que depois foi a minha professora, onde a consteladora precisou de uma pessoa para fazer um namorado da garota que estava constelando e me chamou. Eu nem sabia que história era aquela, quanto tempo eles namoravam, o que ela estava tratando, né? Enfim, ela só me disse isso. Vai ser fácil para você, que você não conhece ninguém aqui, fique simplesmente um corpo neutro, deixe vir as sensações, as emoções que você sentir em relação aos outros participantes do grupo e comunique apenas quando você for solicitado. E ok. Fiquei lá, né, e eu comecei realmente a ter umas sensações. Eu nem conhecia aquela menina, né? Comecei a ter umas sensações assim muito diferentes. Eu percebi que enquanto mais ela sofria, mais o namorado se divertia com a situação. Imagina que saia justa que eu fiquei tendo que falar isso, né? Mas é esse o trabalho da constelação. É descortinar realmente o que está embaixo do pano. Ou seja, se a gente forçar a barra para uma solução, a pessoa perde a chance de solucionar realmente aquilo. Então, quando me perguntaram o que eu estava sentindo no lugar do namorado dela, eu fui bem clara e falei, eu estou sentindo que ele está se divertindo com esse sofrimento.
que ele tem realmente uma atração por ela, que ele acha ela bacana, mas que ele não está ligando muito para o sentimento, que ele liga mais para uma questão física. E quando acaba, a menina chorou copiosamente porque ela disse que era isso mesmo e tal. Então eu vou dar aqui mais um outro exemplo para vocês verem como isso é bárbaro. Dessa vez eu estava sendo a consteladora. Eu estava constelando um presidente de uma empresa e eu tinha acabado de fazer uma constelação organizacional para ele, que ele ficou impressionado com o método, e ele em seguida pediu se ele podia fazer uma pessoal, para aproveitar já o pessoal que estava ali, o grupo que estava ali, e o horário dele que era muito ocupado. Aí eu disse que sim. Aí ele pegou e me falou assim, que eram ele mais 4 irmãos. Ok, ele mais 4 irmãos. Fui lá, coloquei uma pessoa para ser ele, uma para ser cada irmão, a mãe, todo mundo lá representado em terceiros, em outras pessoas, num grupo ao qual ele não conhecia. Aí, de repente, a mulher que está fazendo a mãe vira para mim e fala assim: olha, eu não sei o que isso significa, mas eu estou com uma sensação nítida e clara que aqueles 4 ali são minha responsabilidade, mas não são meus filhos, que ele só ali é meu filho. Eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, que é isso, né? Será que é uma rejeição materna? Do que se trata? Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, o cliente mesmo falou, não, tá certo porque os 4 são adotados, só eu que sou filho. Olha que bárbaro. Por diversas vezes, às vezes a pessoa está representando alguém ali que ela sente vontade de deitar. Aí você pergunta assim, por que você deitou? Aí ela fala assim, eu tô me sentindo como se não tivesse vida. Aí eu fui e perguntei, né, mas para o cliente, essa pessoa tá viva ou tá morta? Tá morta, já morreu. Então isso acontece mesmo, é impressionante mesmo. Aí tá a Karina falando impressionante, a Sara falando incrível. É mesmo, gente, por isso que eu me apaixonei por esse método e fiz esse curso lá em Brasília. Gastei horrores para ir para lá todo mês fazer aula e voltar, estudar um monte, porque é bárbaro. E é impressionante como isso atua mesmo dentro da realidade, né? Você participar de uma constelação já é extremamente terapêutico, ainda que não seja sua. A gente costuma dizer que quem participa da constelação pega carona na constelação do outro, no problema do outro. Né? Que o que acontece muitas vezes, eu acho que não é uma coincidência do destino, eu acho que é uma sincronicidade de você participar de uma constelação de alguém que tem um problema parecido com o seu. E quando isso acontece, você pega carona na constelação da pessoa. A Milene está falando, a sintonia entre as pessoas é a base, exatamente. Então é muito comum que, ainda que eu escolha um grupo de pessoas completamente aleatórias que você não conheça, geralmente você vai escolher para te representar, para fazer o seu papel, alguém que tem um problema parecido com o seu. Se isso acontecer, gente, aproveitem. Sim, Milene está dizendo que concorda com a sincronicidade. Aproveitem e peguem carona nessa sincronicidade, porque você se cura junto com a pessoa. Né? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês antes de fechar, de uma pessoa que pegou, só de pegar carona, a transformação que essa pessoa teve, só de pegar carona, essa pessoa foi fazer a própria constelação muito tempo depois. Essa pessoa que eu estou falando foi o meu pai. Meu pai era uma pessoa muito seca para falar assim afetuosamente, ele era super de dar atenção, virava uma noite conversando sobre qualquer assunto, aconselhando, porém a gente ia tentar pegar assim na mão dele, ele fazia assim, ele fazia assim, ele não dava conta. Né? Então a gente despedia do telefone dele assim, pai, um beijo, tchau. Aí a vida inteira ele é assim, então tá, tchau. Mas isso para filha, para namorada, para todo mundo era assim, então tá, tchau. Aí minha irmã uma vez foi despedir do meu pai no telefone. Meu pai tinha passado 2 meses inteiros participando de diversas constelações, pegando carona na constelação dos outros, mas ele ainda não tinha feito a dele. Aí a minha irmã foi despedir dele no telefonema e falou assim, então tá, pai, um beijo, te amo, tchau. Aí ele assim, então tá, tchau. Desligou, deu 2 minutos, ele ligou de volta. Oi, filha, olha, o papai ainda não sabe falar, mas ele já tá aprendendo, tá? Ele também ama a filha, tá? Um beijo, tchau. Então, gente, para eu ver essa modificação, né, num homem de 60 anos, já àquela altura da vida, tendo só tomado carona
nas constelações, eu realmente posso afirmar que esse método é bárbaro. A Karina está falando que lindo, lindo mesmo, né? Antes tarde do que nunca, a pessoa poder ter essa luz, essa mudança na vida, né? Essa consciência, uma abertura de consciência muito grande. Outro mito que caiu por terra quando eu comecei a constelar era sobre a família das pessoas. Eu sempre imaginava assim, né? Chegava uma pessoa toda bacanona, toda bonita, bem vestida. Ó, a Andréia tá dizendo que tá amando essa técnica. Ai, meu Deus, cadê? A Andréia tá dizendo que tá amando essa técnica. A Sara tá dizendo que lindo, com certeza, de tarde do que nunca. Com certeza, gente. Uma das fantasias que eu mesma tinha que caiu por terra, né, que eu estava dizendo para vocês, era que às vezes eu via chegar uma pessoa toda linda, bem vestida, com um astral. Eu falava, gente, essa pessoa com esse astral, com esse poder todo, deve ter uma vida linda, né? Uma família toda estruturada, maravilhosa. A hora que a gente abria a constelação, era uma desgraceira só. Então, gente, eu aprendi com isso, com toda essa experiência que eu já tenho ao longo aí de alguns anos, né? Ao longo aí de quase 5 anos, que não existe família perfeita, não existe família sem problemas. Aí a Sara tá falando, vamos colocar todo mundo para fazer constelação. Com certeza, eu assino embaixo. Vamos colocar todo mundo para fazer constelação. Isso organiza não só você mesmo, como as suas relações familiares. Ok, pessoal? Eu queria aí que vocês pudessem fazer aí seus comentários, se alguém tem alguma pergunta, porque realmente nós agora já estamos encerrando. Renato, Renata, a Rose está dizendo que adoraria participar de uma constelação. A Karina e a Sara também estão falando, eu também acho, Renato gostou, achou muito bacana, Sara também adorou. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu e-mail para vocês, o meu site, tá? Para que vocês possam entrar em contato comigo. Caso vocês queiram não só constelar, como participar de uma constelação, né? Eu vou estar marcando. Muito obrigada aí, gente. E quem quiser, quem estiver aqui no Rio, vai poder participar. Infelizmente, não temos como fazer constelação online. A constelação precisa da presença da pessoa, precisa da energia, do campo que a pessoa traz. Mas eu posso ir até você. Então, se você é de outra cidade, você também pode aí organizar um evento de constelação e combinar comigo, ok? A Milene também está falando, que pena. Gente, vamos marcar, sim, eu vou. Karina está dizendo para marcar, eu vou até Rio Preto, adoro o Oeste Paulista, né? Gente, eu agradeço muito o interesse de vocês, a participação de vocês. Sim, Milene, pode divulgar, que eu estou adorando essa ideia, vamos divulgar sim. Obrigada a você, Rose. Gente, eu vou parar aqui de gravar, mas eu vou continuar falando com vocês aqui no chat, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada pela atenção, pelo interesse. A Andréia tinha pedido bibliografias, né, Andréia? Boa, ó o Diego. Obrigada, Diego. Tchau, tchau. Olha, Andréia, existem os livros do Bert Hellinger, que tem muitos. Estou até botando o nome dele aqui embaixo, ó, para que vocês possam ver. E aqui no Brasil existe a Hellinger Ciência, que é um casal de terapeutas também de constelação, que tem um contato direto com Hellinger, que trazem ele, inclusive, para fazer palestra, workshop. E os livros do Hellinger são bárbaros. Tem um livro que eu tinha ele ali naquela estante, eu emprestei para uma paciente, que eu considero que é o primeiro para você começar a ler com constelações familiares. Obrigada, Renato. Se chama Constelação Familiar, uma entrevista com Bert Hellinger. É uma entrevista de uma jornalista alemã que faz com ele, onde ela pergunta várias coisas, ele vai respondendo, vai explicando, vai inclusive contando alguns casos. É muito bacana, mas é muito mais bacana você conhecer ao vivo, ok?
Gente, muito obrigada. Eu vou desligar a gravação, vou continuar aqui com vocês para quem quiser fazer algum comentário, tá bom? Um beijo, obrigada. Oi, gente. Eu não sabia que a hora que eu saía, saía tudo. Tem alguém aí ainda?